Amados, peço desculpa que esta câmara, como dá pouco tempo, e mesmo no YouTube isto há pouco tempo para publicar e tudo. Bem, como eu estava a querer dizer, aqui está mais uma vez o exemplo. Davi tinha a oportunidade para o poder matar. Os homens dele disseram o que lhe disseram. E há outra coisa. Outra coisa que aqui me intrigou. Todos nós sabemos que o coração não dói. Não é? O coração ou dá um aperto, ou dá umas sensações esquisitas. Não sei. Mas é o que eu ouço falar. Não é? Coração, fígado, esses órgãos assim não doem. Mas, o que é que aqui diz? Deve ter sido espiritualmente. O coração de Davi doeu. E só por lhe ter cortado, só lhe ter feito assim, à sua orla. Só por isso. A bondade que Davi não devia ter tido com ele. Poxa. E Saul queria a vida de Davi. Quantos e quantos hoje fazem isto? Ou têm esses remorsos? Mas voltando. O Senhor meteu-lhe na mão, como eles disseram. Livra-te dele. Davi pensou dos jeitos. Não vou fazer. Longe de mim eu fazer isso a ele. Deixa-o estar. Que Deus o julgue e que Deus faça dele o que ele quiser. Eu não farei nada disso contra ele. Porém, eu não. Pois. O Senhor, porém, será Não é isso que eu queria ler. Ora, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do teu manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julga o Senhor entre mim e entre ti. Vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. E o Senhor não. E como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede, porém, a impiedade. Dos ímpios, não é de nós. Por isso é que eu acho que nós não devemos andar desunidos, chateados uns com os outros. Mas andamos assim. Vejamos o exemplo do nosso patriarca Davi. Ele podia matar Saul. Não fez. O seu coração doeu. Pois é. Doeu. Todos nós sabemos que o coração não dói. Espiritualmente, então, é que deve ter doído e não deve ter sido pouco. E só lhe cortou a orla. Quanta bondade Davi não devia ter tido. E foram os salmos que ele escreveu. Só o 23. Lembram-se do 23? Salmo 23, o salmo que Davi escreveu. Fora muitos salmos que ele escreveu.
fora outras coisas. E Saul, no entanto, era piedoso. Muitas passagens. Os sacerdotes foram mortos. Sacerdotes do Senhor. E ele sabia disso. Teve piedade deles? Não. Servem a Davi, matem-nos. Pau, 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 pau. Todos ali mortos. Não teve piedade. Não teve piedade de nenhum. Nem um. É assim. Acho que devemos seguir o exemplo e alguns exemplos de Davi. Amanhã continuaremos o mesmo, do mesmo livro, mas noutro exemplo, do mesmo patriarca. Que acho que no Velho Testamento, além que no Novo também, mas no Velho Testamento devemos ver muitos exemplos que aqui estão. E não só. No Novo Testamento, para mim, ainda há um exemplo que aí sim foi um grande exemplo também. Um não. Pelo menos dois. Estevão, a morte de Estevão. Pois é. Estevão morreu. Pois foi. Foi apedrejado. Só porque ele depois começou a dizer: povo obstinado. Por lhe estar a dizer as verdades na cara. E eles, os fariseus, não estarem a gostar. Que é o que acontece hoje em dia. Vamos pôr essa passagem para hoje. Não tem nada a ver com amor, é verdade. Mas vamos pôr essa passagem agora. Não tem nada a ver com o assunto, mas vamos pôr esse assunto. Só tem a ver com o que eu vou dizer a seguir. Mas, nessa altura, em Atos, na morte de Estevão, antes disso, Estevão contou a história, porque ele estava a ser acusado de blasfemar contra as pessoas que ele foi acusado de Moisés e que Jesus ia destruir aquele lugar. E ele disse as coisas como elas eram. Chegou à parte de Jesus, quando foi à parte de Jesus, ele começou a dizer: povo obstinado. Não foi bem assim, mas pronto. Não deram ouvidos os profetas. Tornaram-se assassinos dos profetas. E do justo que Deus tinha enviado. Tornaram-se assassinos. Só por ele estar a dizer a verdade. Enfureceram-se. Ficaram furiosos. Queriam me matar. Todos nós sabemos que a morte por isso era apedrejamento. Mesmo assim, ajoelhou-se e disse: vejam os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. O que é que eles fizeram? Taparam os ouvidos. Vamos a outro exemplo. A verdade também deve ser um tema bem falado. A verdade dói por isto. Vamos ao exemplo do judeu. Vamos à última parte. A uma das últimas partes do Santo Evangelho de Mateus. Jesus ressuscitou. Qual é a verdade que há entre os judeus até os dias de hoje? Está escrito. Subornaram os romanos, os guardas.
vieram os discípulos durante a noite. E para os judeus de hoje, falei com um, não sei se ele acreditou muito quando eu falei em Jesus Cristo. Não sei, porque ele deixou-me falar, é porque nem acredita. Quando lhe falei em Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aí disse, pronto, olha, só queremos é paz. Meu irmão, só queremos paz. Pronto, tudo bem. Quando lhe falei em Jesus Cristo e na ressurreição, aí que eu era de Jerusalém, nunca mais me esqueço. Pois é. Como é que estará, como é que se diz? Como é que estará a verdade lá? A verdade lá é que é aquela que os fariseus deixaram lá, como está em Mateus. Vieram os seus discípulos durante a noite e roubaram, roubaram o corpo. Hipócritas, como é que eles podiam roubar o corpo? Uma pedra tão grande, e estava a ser guardado. Hipócritas. E os romanos, feito povos, ainda acreditaram. Então os romanos, que eram um povo tão implacável, tão frio e não sei o quê, agora deixaram-se cair. Mas pronto. E voltando a Estevão disse isso tudo, depois disse. Mas eis outro exemplo de misericórdia para mim. Estava a ser apedrejado. Pois estava. E Saulo viu isso. Era ele a ser apedrejado. Mas ao mesmo tempo a orar. Ora por quem te faz mal. Ou por quem te persegue. Faz o bem a quem te faz mal. Pai, não os consideres como culpados deste pecado. Acho que adormeceu. Está escrito. Paulo, ou Saulo, antes de ser Paulo, perseguia-os. Se calhar até os matou. Não sei. Não se sabe. Né? Uniu-se a eles. O que aconteceu? Que é que escreveu muitas vezes, ou a maior parte, quase a maior parte, ou metade do Novo Testamento. O que é que escreveu? Paulo. E era um assassino. Não tem nada a ver com o assunto, eu sei. Mas é para que os irmãos vejam. Se Deus não desprezou, especialmente a Saulo, e a outros mais, e sabendo Deus que Davi ia pegar com o adultério, com a cobiça e com o homicídio de Urias, e com a mulher de Urias, logo 3 pecados de uma vez só, mesmo assim, Deus era com ele. E já sabia, ou não sabia? Era Deus. Era não, é Deus. Deus já sabia. Mesmo assim não o desamparou, pelo contrário. Ainda estabeleceu o reino com ele e perdurou. Ou não foi? Para sempre. Pensemos assim, irmãos. Que assim seja. E com isto termina aqui. Amanhã, ou no próximo vídeo, falarei do mesmo. O mesmo patriarca. Que temos que ver muitas vezes o exemplo do nosso amado patriarca Davi. E não só nele. Abraão. Também é um bom exemplo. É um bom exemplo. Senhor, Pai, obrigado por isto e obrigado por este momento na tua presença, Pai. Agora te peço, Senhor, que sejas connosco e que sejas tu a falar em vez de mim. É tudo o que eu te peço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Tudo